Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É a Prof. Jai aqui. Gente, hoje a gente vai estudar sobre o período helenístico, né? Que é ali o período da Grécia, né? Então vamos começar para sem mais delongas, né? Ali, ó, mundo helenístico. Durante o século IV a.C., o mapa grego, político grego muda. Tebas derrota Esparta e controla a Grécia. Então, Tebas é uma cidade-estado egípcia e ela acaba ajudando os espartanos ali na guerra de Peloponeso contra a Liga de Delos, que é a liga ali de Atenas, né? Eles acabam vencendo, Esparta acaba reinando ali na Grécia, né? Tem aquela hegemonia, né, que eles falam. Só que ele acaba se virando e mordendo, né? Então ali ele acaba derrotando Esparta e controla a Grécia. Por quê? Porque eles sabiam os pontos fracos, né, dos espartanos e eles acabaram pegando nos pontos fracos. Em 367 a.C., Tebas ataca a Tessália e sequestra o príncipe Filipe da Macedônia. A Macedônia, a base deles é um pouco grega, mas a maioria deles é da Mesopotâmia. Então, eles têm o respeito, principalmente o príncipe Filipe, quando se torna rei, ele vai ter um respeito muito grande pela filosofia, pelas artes, pelo pensamento político da Grécia, né? E eles sequestram esse príncipe da Macedônia, porque Tessália é pertinho da Macedônia, então o príncipe, de certo, estava passando ali, estava dando umas voltas e acabaram pegando ele ali. Então, 7 anos depois, ele acabou se tornando o rei Filipe II da Macedônia. Tinha adquirido conhecimento militar. Então, assim, os príncipes ou reis, principalmente os príncipes, que são sequestrados, eles são não é aquele sequestro que você fica mantido em cárcere, trancado numa salinha, não. Como eles são é, sequestrados politicamente, eles mostram tudo que aquele lugar tem. No caso, Tebas mostra tudo o poderio militar que eles têm. Você não vai, seu pai não vai conseguir pegar você aqui, porque olha aqui e tal. Eles acabam se tornando amigos, amigos entre aspas, né? Acaba mostrando poderio e ele acaba vendo militarmente, aprendendo sobre coisas militares, né? Quando ele volta para Macedônia, 7 anos depois, ele se torna rei e ele é invejado pela habilidade militar que ele acaba desenvolvendo. Outras cidades da Grécia e do Egito temeram seu poder. Tebas e Atenas atacaram. Filipe vence e domina a Grécia. Então, assim, como eu falei, né? Ele tinha um conhecimento muito amplo sobre coisas militares, né? Então ele pegou o exército dele e fez com que os camponeses fossem recrutados. Isso nunca acontecia, porque antes, lembra que a prof falou que tinha, principalmente de Esparta, vamos dar um exemplo, que tinha os caras que eles eram criados para cuidar de um determinado lugar, mas eles eram treinados principalmente para a guerra. Ali não. Ali com o Filipe II ele fala: se você quer lutar e você lutar bem, você vai ganhar postos e você não vai mais ser pobre. Então eles amavam isso, né? Por isso que ele começou a ser invejado, porque o exército dele queria muito vencer, porque iam crescer, não iam ser só camponeses mais, né? E ali por 300, 359 a.C., a força militar dele acabou a mais poderosa da Grécia, né? Então, esses cidades-estados, e Tebas e Atenas acabaram atacando ele, né? O nome da guerra da batalha foi a Batalha de Queroneia, em 338, tá? E eles acabaram, o Felipe acabou vencendo, né? E ele conseguiu aquela hegemonia, o sonho dele, né? Hegemonia da Grécia, né? Ah, só que assim, o Felipe, ele, como a prof falou, né? Ele respeitava muito, tanto que eles têm parte, os macedônios têm parte gregas também, e eles respeitavam muito as artes da Grécia e tal, modelo político, tanto que ele acabou contratando Aristóteles, né? Que era aquele filósofo, ele acabou contratando Aristóteles para ser o mestre, o instrutor do filho dele, que é o Alexandre o Grande, né?
Então ali, ele é assassinado e seu filho Alexandre se torna rei. 2 anos depois, que ele acabou conquistando a hegemonia da Grécia, ele foi assassinado, né? Alguns diziam que foi a mãe do Alexandre, alguns diziam que foi o Alexandre, outros dizem que foram os soldados, alguns dizem que eram os persas, né? O Alexandre culpava os persas. Por quê? Porque ele estava organizando a tomada da Pérsia para o reino helenístico, né? Que seria ali em 149 ali, que começa o período helenístico, que ele começa aqui, ó, depois conhecido depois conhecido Alexandre o Grande inaugura o período helenístico ali em 149, eu acho, né? Foi o maior conquistador do mundo antigo. Então ali, depois que ele morre, né, o Filipe II, o Alexandre acaba assumindo e ele tem a certeza absoluta na vida dele que foi os persas que acabaram matando o pai dele. Então ele sai para conquistar a Pérsia e ele consegue conquistar, né? Porque ele é um grande conquistador, ele tem as habilidades militares do pai dele e a filosofia do Aristóteles. Então ele é muito inteligente, né? Então ele acaba assumindo o poder, teve várias revoltas das cidades que o pai dele acabou conquistando, só que ele acaba acalmando as revoltas e tal. E a primeira coisa que ele faz é destruir Tebas, que foi a que se virou contra eles, né? Que sequestrou o pai dele e tal. Ele destrói Tebas, só que ele poupa Atena, porque Aristóteles é de Atena, então ele tem muito respeito por Aristóteles e Atena ali é o berço da cultura, né, da Grécia, então ele poupa Atena, né? E ele quis continuar ali os desejos do pai dele, ele enfrenta os persas ali em 338 de Cristo. Depois ele vai para a Fenícia, depois para o Egito, ele vai conquistando tudo. Então tudo vai sendo anexado a ele, né? Aos macedônios, né? E ele funda várias cidades, Alexandria, né, que tem aquela biblioteca de Alexandria, que em 1400, depois da Idade Negra, né, da peste negra ali que acontece, eles acabam descobrindo a biblioteca de Alexandria, que tem todos os escritos de todos os filósofos, e daí começa a vir o Renascimento, tudo por causa dessa biblioteca que o Alexandre acaba criando lá na cidade de Alexandria, né? E ele foi o maior conquistador do mundo, né? Ele anexou vários territórios e mais tarde ele vai perder para o Gengis Khan, que é um mongol, que é ali da China, que ele conquista a Rússia, toda a China, Japão, toda a Ásia, ele conquista toda a Ásia e conquista a Rússia também e parte otomana também. Então, o Alexandre é o primeiro conquistador do mundo antigo e ele é muito respeitado. Mais tarde ele acaba sendo morto, tá? Igual o pai dele, envenenado. E muitos acreditam que foi o pai dele, foi os capitães dele, mas aqui a gente vai ver aqui, ó. Helenismo. O reinado de Alexandre foi curto, pois trouxe inveja de seus próprios capitães. Alexandre foi um dos únicos imperadores que conseguiu a convivência de diferentes religiões e culturas. Ou seja, quando ele conquista a Pérsia, ele vê que a Pérsia é muito diferente. Só que em vez de fazer eles se curvarem a ele e se curvarem à religião macedônia, não. Ele pega e diz: nada vai mudar. Vocês continuam com a religião e a cultura de vocês. A gente só quer observar. Tem o filme do Alexandre o Grande e quando eles conquistam a Pérsia, ele acaba indo e ele conhece a princesa da Pérsia, né? Ele mata o pai dela e tudo e ela pega e fala: "Ah, você quer que eu seja o quê, sua?" Dele: "Quando eu não tinha conquistado, o que que você era? Uma princesa. O que que você gostaria de ser tratada? Para que você foi criada? Para ser uma princesa." Ele fala: "Então é isso que você será." Então, nada muda. A única coisa que ele pede é
que as pessoas tenham uma convivência pacífica com outras culturas. E é isso que acontece. E ele é um dos únicos políticos que conseguiu essa convivência de diferentes tradições culturais e religiosas, né? O império dele tinha a cultura helenística, uma religião cultural que mesclava a cultura grega, persa, egípcia e mesopotâmia. Ai, perdão, gente, não dava para mim ir lá naquele lugar quieto hoje. Então, ele foi um dos únicos que tinham, né, essa mescla cultural. Então, era tipo um mix de cultura e deu muito certo. Até os capitães dele morrerem de ciúme e acabarem matando ele, né? Depois que ele morreu, né, tudo eu não digo destruído, mas foi se perdendo, como todos os reinos que a gente vê ali. Depois de um grande imperador, depois que termina, eles ficam sem saber o que fazer, né? E tudo acaba voltando. A Pérsia não é a mesma, ela acaba sendo anexada no Império Otomano e tal, blá, né? Eu vou dar um exemplo ali, tipo, o que ele fazia? Ele dizia assim para os gregos falavam assim, eu odeio os egípcios. Tá, mas os deuses de vocês são os mesmos? Não. Tá, quem é o deus principal de vocês? É o Zeus. E ele faz o quê? Ele é o rei dos trovões, né? Ele é o deus dos trovões. Tá. Na cultura egípcia, a gente tem o Amun-Ra, que é o deus do sol. E eles são praticamente a mesma coisa. Ele ia lá e explicava para eles. Então, eles não tinham aquela ignorância de outros povos. Então, eles aprendiam a respeitar, né? Então, aqui, por último, invenções gregas, teatro e filosofia. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Aqui. O teatro. Iniciou-se por volta do século VI a.C. Eram declamações líricas cantadas. Então eles iam cantando assim, essa é a história de Morfeu, bababá, bababá, bababá. Claro que tinha uma orquestrinha, né? Na época os instrumentos que existiam era tudo feito para esse teatro, né? Os ditirambos, que eram os artistas que interpretavam os deuses e heróis. Surgiu 3 gêneros literários: a tragédia, a comédia, o drama e a satírica. Então aqui, esses 3 dramas literários hoje a gente tem, né? Quando a gente fala, nossa, que tragédia grega. Por quê? Porque sempre tinha morte, né? Tipo, Romeu e Julieta parece uma tragédia grega, porque sempre acaba morrendo. E as tragédias dele é tipo a Guerra de Troia ali. Que o menino, eu não lembro do nome dele lá, o príncipe, ele acaba pegando a Helena de Troia, a Helena de. Ai, como que é o nome? Da Tessália, Helena da Tessália, que era a rainha da Tessália, leva para Troia. Aí o Aquiles acaba indo lá, ele era um guerreiro muito bom, ele acaba se apaixonando, e ele acaba morrendo, e bababá, 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 destrói tudo, Troia, tem o cavalo que eles colocam lá, os gregos colocam para Troia, acaba matando e tal. Essas tragédias, sempre é morte, sempre é tristeza, né? Esses ditirambos, eles eram todos homens. Então, se eles se vestissem se eles tinham que fazer uma mulher, eles se vestiam de mulher. É aqui que começou as drag queens, né? Porque eles tinham que se vestir de mulheres. Então, eles pegavam os homens mais afeminados e colocavam vestidos como mulheres, né? E a filosofia, né? Que aconteceu ali no século V, né? A gente teve o primeiro, né? O primeirão de todos, que é o Sócrates. Ele veio com a maiêutica, né? Conhece-te a ti como a ti mesmo. Só sei que nada sei. E daí veio Platão, que era discípulo de Sócrates, acreditava que os filósofos deveriam reger o Estado e não os guerreiros, porque os filósofos eles não colocavam a violência no meio e os guerreiros já tinham essa coisa de colocar tudo a violência primeiro, pensar na violência primeiro, né? E o Aristóteles, que foi o último desses 3, que foi discípulo de Platão e além de filósofo, era físico, matemático, zoólogo, político, dentre outros. Para ele, a dúvida era o princípio da sabedoria, né? A prof. Tem o Assassin's Creed, o último ali, o Odisseia,
E daí a gente conhece o Aristóteles. E sempre que você vai falar com ele, você fica, ah? Porque toda pergunta que você faz para ele, ele faz uma pergunta sobre a pergunta. Daí você fica, meu Deus, e ele era realmente assim. Ah, eu tô com dor. Mas por que você está com dor? Será que você não foi condicionado por uma sociedade a pensar que você está com dor? Daí você fica, sabe? Ele era esse tipo de filósofo. Ele deixava você mais confuso do que ajudava, mas ajudava você a pensar coisas que você não pensava antes. Então, por hoje é isso, tá, pessoal? Vou pedir para vocês copiarem, o prof vai mandar por PDF, o prof vai mandar o livro para vocês se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Só copiem isso daqui no caderno. Se vocês quiserem copiar em folha, copiem. Se vocês quiserem copiar no caderno, copiem. Só me mandem, tá bom, pessoal? Beijos, saudades, tchau, tchau.